Ação penal. Esse tópico da disciplina, ele tem correlação com o direito penal 1, tem correlação com os seguintes, tem correlação com o processo penal 2 também, tem toda uma repercussão direta com o direito constitucional. Ou seja, a ação penal, embora tenha aplicabilidade direta em relação à atuação e incidência do processo penal, nós podemos ver em outras áreas do direito. E a imagem mostra aí um mapa mental bastante interessante, que diz respeito à atuação mais direta aí do Ministério Público, mas eu vou fazer eu vou acrescentar pontos relacionados à atuação da Polícia Judiciária, em especial, para nós compreendermos a sua extensão. Então, nesse mapa mental, mostra de forma bem clara que a ação penal ela pode ser dividida em pública ou ação penal privada. Sendo que a ação penal pública ela pode ser incondicionada, também chamada de plena, cujo titular da sua promoção é o Ministério Público e a sua configuração ela é mais fácil de depreender a partir do momento que nós entendemos que ela não está condicionada a nada, ou seja, é incondicionada exatamente por isso. Exatamente por exigir da autoridade pública, e entra o Ministério Público, entra a Polícia Judiciária, a Polícia Militar, órgão de persecução penal, qualquer deles, não exige condição para a atuação dessas instituições. Então, a partir do momento que se detecta a prática de uma infração penal que seja configurada como ação penal pública incondicionada, é exigível da autoridade pública responsável a tomada de providência. Por isso que é incondicionada ou plena. Mas ela pode ser também condicionada à representação da vítima ou representante legal, ou mesmo requisição do ministro da Justiça. É isso que estabelece o artigo 100 do Código Penal brasileiro. Então, a regra é que a ação penal é pública e, ao mesmo tempo, que seja pública incondicionada. A exceção, exatamente, que seja pública condicionada, a provocação de quem dê direito. Do outro lado, nós temos a ação penal privada. E a ação penal privada em si, ela deve ser promovida obrigatoriamente pela vítima ou representante legal, de acordo com a legislação para crimes específicos, que a própria legislação assim o estabelece formalmente. E ela pode ser exclusivamente privada, que é aquela em que deve ser promovida pela vítima ou representante legal, nos casos em que a própria lei autoriza que outras pessoas que não a vítima possa desencadeá-la, possa provocar a intervenção do órgão do Poder Judiciário ou da própria Polícia Judiciária na investigação da prática de infrações desta natureza. Então, a própria lei estabelece formalmente o que é considerado ação penal privada exclusivamente nesses termos. E nós temos aí a ação penal personalíssima, e depois eu falo da subsidiária. A personalíssima é aquela em que somente o ofendido, a vítima propriamente dita, pode desencadeá-la. Nós temos como exemplo o artigo 236, parágrafo 1 do Código Penal, que estabelece o crime de induzimento ao erro essencial ou ocultação de impedimento. São situações pelas quais não cabe um terceiro, por exemplo, um representante legal, a adoção de qualquer medida tendente à responsabilização de quem quer que seja. Pois bem, falado sobre essas duas modalidades, nós temos uma terceira, que é a subsidiária da pública, ou aquela em que é admissível a atuação, a provocação, o acionamento, propriamente dito, do órgão do Poder Judiciário, quando a ação penal considerada pública, ela não for intentada no prazo legal, ou seja, por demonstração inequívoca de inércia do membro do Ministério Público, vem a vítima ou representante legal, entra com ação, que é chamada ação privada subsidiária da pública, ou seja, são situações pelas quais a constatação da omissão ou inércia do órgão de acusação maior, que é o Ministério Público, na tomada de providência em relação a situações exigíveis.
No entanto, essa modalidade, ela não desconstitui, ela não afasta a atuação do órgão do Ministério Público durante o trâmite do processo como um todo. A qualquer momento ele pode retomar a ação penal, adotar as providências que o caso concreto exige, mas a sua incidência, a incidência dessa modalidade de ação penal privada, ela só é aplicável em caráter excepcional, devidamente fundamentada, quer dizer, comprovada de fato e de direito a inércia do órgão de acusação. Então aí nós já falamos sobre a ação penal, com a obrigatoriedade da Polícia Judiciária adotar providências criminais quando a legislação assim o exige, e, por exemplo, a instauração de inquérito policial de ofício, nos casos de ação penal pública incondicionada. Quando há a representação, o delegado de polícia leva em consideração a representação nos casos de ação penal pública condicionada. E nos casos de ação penal privada, o requerimento da vítima, o representante legal, conforme o caso, exige também a atuação da Polícia Judiciária na sua investigação. Então, esse é o alcance aí da ação penal como um todo, e nada melhor do que a própria legislação para esclarecer efetivamente os casos em que cabe ação penal pública ou ação penal privada, sendo que no caso de ação penal pública, se a norma não estiver pontuando especificamente o cabimento, a exigência de uma condição de procedibilidade, que é a representação, nós deveremos ter exatamente interpretar fazer a leitura desse contexto como sendo de ação penal pública, incondicionada. Ok. O artigo 100 do Código Penal Brasileiro, ele estabelece que a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Essa menção que eu acabei de ler, ela diz respeito exatamente quando é a norma penal que vai estabelecer quando um crime, quando uma infração penal exige a intervenção, a provocação, a atuação efetiva do ofendido, ou vítima, conforme o caso, ou representante legal. De modo que essa é a ressalva necessária se faz para visualizarmos a incidência dessa exceção ou não, exatamente analisando os tipos penais lá na parte especial do Código Penal Brasileiro. Ok? No caso de ação penal pública condicionada, nós observamos exatamente que a própria lei expressamente também vai estabelecer que naquele caso concreto exige-se a representação do ofendido ou, conforme o caso, a requisição do ministro da Justiça. Então, de novo, nós deveremos antever que a análise do caso concreto, a análise dos tipos penais aí, vai indicar as hipóteses de crime de ação penal privada, dos crimes de ação penal pública condicionada, representação ou requisição do ministro da Justiça. Ok? Feita essa abordagem, que é repetitiva em cima daquilo que já deve ter sido visto no âmbito do direito penal, nós vamos discutir os pontos relacionados à temática com um pouco mais de detalhe, tendo-se em vista as implicações durante o processo penal como um todo e daqui para frente. Então, dessa forma, explicando, já analisamos aí o conceito da ação penal, as implicações da ação penal, os legitimados e tal. São situações essas que nós iremos reforçar daqui para frente. A classificação, as formas de ação penal aí já foram vistas, os legitimados, as peculiaridades constitucionais, por exemplo, a ação penal privada subsidiária da pública tem previsão no artigo 5º da Constituição, nós já falamos que é uma situação excepcional também, e nós iremos também abordar aspectos relacionados à ação civil ex delito, dentro desse tópico de ação penal. Ok? Pois bem, a ação penal em si, ela é traduzida no âmbito do processo penal por meio da propositura da opinio delicti do órgão de acusação, que no caso da ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada, é o Ministério Público. E no tocante à atuação do ofendido ou vítima ou representante legal,
já aí nós falamos em ação penal privada. Tanto uma quanto a outra, que é o modo de se provocar a atuação, a provocar a intervenção do órgão do Poder Judiciário, deve preencher os requisitos que a legislação assim estabelece para a sua formatação. Então, nós observamos que a ação em si é a pretensão externada no sentido de buscar uma determinada tutela jurisdicional, que no caso do processo penal é a busca da condenação, é a busca da aplicação do direito em relação ao fato praticado, com a resposta estatal diante da prática daquela infração penal. E aí nós temos condições para o exercício regular do direito de ação. Primeira delas, legitimidade das partes. É a comprovação de que as partes, o ordenamento jurídico permite que elas possam provocar o órgão do Poder Judiciário nesse sentido. Nós temos aí também a possibilidade desculpa a lacuna, mas a outra situação, o outro ponto que envolve as condições do exercício regular do direito de ação penal é o interesse de agir. Então, tem que estar demonstrado efetivamente o preenchimento dessa obrigatoriedade, junto com a possibilidade jurídica do pedido, que é exatamente o acobertamento, é exatamente o ordenamento jurídico brasileiro admitir exatamente a busca da persecução penal, né, como resposta à prática de uma determinada infração penal. E a justa causa são os mecanismos que admitem exatamente não só a propositura da ação penal, como o seu prosseguimento regular. Exatamente que o ordenamento jurídico brasileiro como um todo admita que aquela causa ela pode ser submetida, ela pode ser apreciada pelo órgão do Poder Judiciário, que necessariamente deve dar uma resposta naquele caso concreto. Junto às condições da ação, nós temos os pressupostos processuais de existência e validade do processo. No caso de existência do processo, são o preenchimento de requisitos sem os quais o processo não existiria. E em cima disso, nós temos que a pretensão punitiva deve ser efetivamente materializada. O órgão jurisdicional e as partes sejam capazes para atuar no processo. Então, são situações pelas quais não há que se falar, se não preenchidos esses requisitos, de existência do processo a viabilizar um julgamento legítimo. E, como pressuposto também, nós temos aí, de forma questionável, validade do processo, que condicionariam o seu regular desenvolvimento. É um termo criticado, pois formado de atos processuais isoladamente considerados, que poderão ou não repercutir nos demais, mesmo eivados de vício, são válidos se ausente pronunciamento jurisdicional, porque o processo em si é a concatenação de atos processuais. Então, se não houver qualquer provocação ou mesmo atuação de ofício do órgão do Poder Judiciário que estabeleça uma mácula, algum vício em relação à prática de determinado ato processual, ele pode ser considerado válido mesmo padecendo de regularidade. Pois bem, em todo caso, a validade do processo em si, ela implica em nulidade. Então, superada a nulidade, ao mesmo tempo, preenchidos os requisitos de existência do processo, necessário se faz o prosseguimento do processo como um todo, tendente a um julgamento legítimo. Requisitos aí da ação penal, denúncia ou queixa. Nós deveremos, para tanto, conjugar os artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. Feita essa interpretação, nós passamos aí à análise dos requisitos de sua aplicabilidade. Primeiro deles, exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. Então, como peça acusatória,
toda e qualquer peça acusatória, é necessário se faz exatamente demonstrar de forma sintética, mais completa, como o fato em si ocorreu, quais são as circunstâncias, todos os elementos do fato praticado. Então, a narrativa do fato praticado tem que necessariamente estar demonstrada na peça acusatória, denúncia ou queixa. A qualificação do acusado ou esclarecimentos que possa identificá-lo. Então, nós temos aí nome completo, CPF, RG, filiação, data de nascimento, local de nascimento. São dados mais fáceis aí na atual conjuntura jurídica de identificar qualquer acusado no âmbito nacional ou mesmo internacional. No entanto, existem situações pelas quais não é possível colher esses dados, essas identificações mais ordinárias, vamos assim dizer. Então, nós temos possibilidades de identificação de acusado por outros meios, como, por exemplo, a cor da pele, o cabelo, a cor dos olhos, a altura, a existência de uma deformidade, ao mesmo tempo de uma tatuagem, a localização de determinado defeito congênito ou não do acusado, alguma característica no seu modo de agir, manca de uma perna ou não, Então, assim, são situações ou características do acusado que tenham efetivamente condições de diferenciá-lo de quem quer que seja. Então, são situações essas que permitem que o acusado, que seja formalmente acusado, com base em características que o diferenciem de outrem, e aí permitam uma acusação formal. Nós temos, por outro lado, também a classificação do crime, que é exatamente a subsunção do fato à norma penal incriminadora, ou seja, a tipificação, é mostrar ali qual foi a infração violada pelo acusado. E, ao mesmo tempo, quando for o caso, rol de testemunhas. Então, nós observamos que na propositura da ação penal não é a obrigação, não é conditio sine qua non a ausência de testemunhas. Então, é possível, eu já vi casos concretos, em matéria penal eleitoral, a propositura de uma ação penal que não tinha testemunha. Era tão somente o recorte ali de uma publicidade eleitoral que caracterizaria uma infração contra a honra. E, naquele caso, tão somente essa reportagem, por si só, já foi suficiente para o trâmite processual. Então, não é uma obrigação essencial. Que a denúncia também não seja manifestamente inepta, ou seja, preenchendo todos os seus requisitos, que ela tenha aptidão de gerar um pronunciamento jurisdicional no sentido do seu prosseguimento, ela não seja inadequada de pronto. Vou dar um exemplo que ocorreu em Goiás, em que uma denúncia do Ministério Público ela foi formalizada contra um leão literalmente animal. Então, a denúncia buscava a responsabilidade por homicídio, até naquele caso concreto. Então, o leão animal em si, ele não pode ser considerado como acusado no processo penal. E aí era inepta. Mas naquele caso concreto, ela, inclusive, teve um trâmite. Pois bem, não faltar pressuposto processual ou condição da ação, como nós falamos. Ela preencher todos os elementos que permitam, por exemplo, o seu prosseguimento e, ao mesmo tempo, a instauração do processo penal a cargo do órgão do Poder Judiciário. E aí, complementa ao final, não faltar justa causa. Por exemplo, uma denúncia proposta em causa que já tenha sido prescrito, vamos dizer, um crime prescrito. Então, a situação é um exemplo. Então, necessário se faz. E a justa causa depende do caso concreto, da análise do órgão do Poder Judiciário, para envolver outras situações que possam caracterizar a justa causa. Nós temos um outro elemento aí como exemplo, os crimes considerados como insignificantes, que, muito embora tenha sido praticado um fato típico, antijurídico, e possa gerar uma culpabilidade, nós deveremos ter em mente exatamente que a própria jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo da possibilidade de não se prosseguir uma ação penal exatamente para a consecução
da persecução penal em casos de crimes considerados insignificantes. Forma. Pois bem, o formato aí da ação penal deve responder a algumas indagações. Por exemplo, quem, quando, onde, por quê, como. Então, quem? Contra quem? Quem foi envolvido, no caso, a vítima da prática da infração, mas quem está voltado mais para quem agiu, pessoa física ou pessoa jurídica, quem foi o acusado, quando ocorreu efetivamente, onde ocorreu, isso tem que estar delimitado, por que ocorreu, quais as circunstâncias, aí responde como. Então nós deveremos ter em mente essa situação. Eu já vi casos de denúncia que tramitou e houve julgamento e recurso ao ponto de chegar no Superior Tribunal de Justiça em que não havia delimitação da data, de quando ocorreu, em que ano ocorreu. Seria suficiente exatamente para anular a ação penal naquele caso concreto. Legitimados, nós já fizemos uma observação relacionada à atuação do Ministério Público, nos casos de ação penal pública, e da vítima ou representante legal, no caso de ação penal privada. O legitimado passivo é o réu, é o investigado, o acusado propriamente dito. Partes formais são as partes que são antevistas na visualização de uma peça acusatória. Nós temos o destinatário da peça acusatória, que tem que ser um órgão do Poder Judiciário competente para tanto. Então está lá juiz de direito da vara X, da comarca Y, esse é o destinatário, o órgão do Poder Judiciário competente para apreciar aquela matéria. O proponente é o órgão de acusação que tem que estar delimitado. O Ministério Público do Estado de Roraima, o Ministério Público Federal, via da Procuradoria da República X. Então, é o órgão de acusação, morre no caso da ação privada, os dados aí do proponente. Ao mesmo tempo, a identificação do acusado, a parte, geralmente a parte preambular da acusação está a identificação do acusado com todos os seus elementos. A narrativa dos fatos é a medida essencial da ação penal, então tem que estar dentro do contexto ali da peça acusatória. A fundamentação jurídica da peça acusatória, geralmente demonstrando que em relação à prática daquele fato, com a narrativa do fato, mostra que há a correspondência daquele fato à norma penal incriminadora, então com a capitulação da figura delitiva ali violada pelo infrator. Essa é a fundamentação. Não bastasse isso, nós temos a fundamentação jurídica também relacionada à possibilidade da incidência de um beneplácito legal, que é a suspensão condicional do processo. Então essa é uma repercussão jurídica importante nesse contexto. O pedido de citação do acusado ali deve estar na peça acusatória, o pedido de condenação da mesma forma, o pedido de reparação dos danos causados, o pedido de oitiva das testemunhas, se o caso, realização de provas, de outras provas, interrogatório do acusado, se for o caso, e a data e assinatura do órgão de acusação, se for o caso, se não for uma assinatura virtual, que hoje já é admitida em alguns casos. Cota. Geralmente a cota é uma peça, como se fosse um despacho do órgão de acusação relacionado à peça acusatória. Seria a entrada da peça acusatória, seria mostrar que a seguir será apresentada ali, ou já existe a peça acusatória. E ali pode, dentro dessa cota, o órgão de acusação pedir algo, mostrar algo, requerer, por exemplo, a juntada de folha de antecedentes criminais, requerer a realização de uma determinada perícia, manifestar-se que em relação a outra prática de infração penal que foi perpetrada pelo acusado, gerou uma manifestação em separado, tendo-se em vista que o órgão de acusação vislumbrou ali a incidência da prescrição da pretensão punitiva. Então, a cota ela pode se mostrar em relação a isso. Ela pode ser uma atuação, uma manifestação em apartado que complemente ali a ação penal. Não é ação penal propriamente dita. Pois bem, no âmbito do processo penal, nós temos aí a repercussão criminal aí da propositura da ação penal como efeitos gerais. Agora, quais os efeitos cíveis da busca da responsabilização penal? A vítima, ela pode ter direito à indenização em relação à prática da infração penal? Essa é uma situação que nós iremos
pontuar agora. Particularidades cíveis do delito. Então, nós observamos no ordenamento jurídico processual penal, está lá expresso que existe a possibilidade de responsabilização civil em razão da prática de infração penal, tendente exatamente à reparação dos danos causados à vítima, danos esses de ordem material ou ordem moral. Então, o processo penal, nesse contexto, busca apoio aí no processo civil e no Código Civil brasileiro. Ok? Então, aí é a chamada ação civil ex delicto, ou seja, em razão do delito. E ela pode, a natureza jurídica dela, o conceito desse instituto é exatamente possibilitar a vítima, ou representante legal, e não havendo vítima, se a vítima faleceu, por exemplo, se ver ressarcida integralmente dos danos que a infração penal ocasionou, e contra o acusado, ou mesmo quem de direito que tenha alguma obrigatoriedade na reparação dos danos causados. E a competência necessariamente para o julgamento da ação civil ex delito é do juízo civil. Então não há que se falar em julgamento penal, matéria envolvendo o cumprimento da responsabilização do delito na matéria civil. Então, o juízo criminal, o limite do juízo criminal em relação à reparação do dano é tão somente a condenação criminal e estabelecer ali montante de indenização, que é o que a gente vai estar falando daqui para frente. E aí, a ação civil ex delito, ela pode envolver duas situações. Primeira delas, a ação civil ela pode ser direta ou chamada ordinária, que não haveria necessidade de aguardar o desfecho da responsabilização penal. Então, assim, a vítima ou representante legal pode entrar com ação civil contra o acusado para a reparação dos danos, independente da investigação da Polícia Judiciária, independente do trâmite do processo penal. É uma situação que é permitida, admitida aí pelo ordenamento jurídico brasileiro. E a outra situação é que, aguardando o trâmite do processo penal, pode o juiz condenar o acusado e, ao mesmo tempo, estabelecer montante para a reparação do dano, formalmente ali. Então, uma coisa é estabelecer o montante para a reparação do dano, montante fixo ali na sentença penal condenatória. A outra situação, exatamente o juiz não entender ali, preencher todos os elementos, mas entender que é o caso de reparação dos danos e estabelecer a possibilidade de liquidação da sentença. Ou seja, tramitar-se um processo à parte perante o juízo civil para dar cumprimento ali à condenação penal na reparação dos danos. Ou seja, uma coisa puxa a outra. O juiz criminal condenou na reparação dos danos e o juízo civil, no juízo civil, tramita a ação de execução tendente a reparar o valor fixo estabelecido na sentença ou, conforme o caso, estabelecer-se mecanismos para a apuração do valor concreto, um valor certo lá no juízo civil. Legitimados, nós temos a vítima, o representante legal, herdeiros, conforme o caso. Existia a possibilidade do Ministério Público também agir em nome da vítima, o representante legal, quando não existia defensoria pública. Então, hoje já não se discute mais essa temática, até porque já tem uma instituição própria para tanto. Todo caso, na ação, no trâmite do processo penal, para gerar uma responsabilização ao ponto de repercutir na seara civil, indenização, é necessário exatamente um pedido expresso na acusação. Então tem que pedir lá, requer a condenação na reparação dos danos causados. Não precisa estabelecer montante, não precisa estabelecer parâmetros, é necessário exatamente fazer o pedido nesse sentido. O juízo civil, se tramita um processo no juízo civil, independente do julgamento criminal, esse juízo civil pode entender por bem suspender o caso do julgamento civil até o pronunciamento jurisdicional criminal. Isso é possível, também está lá na legislação processual civil. E penal também. Uma situação interessante aplicável a esse instituto é exatamente da possibilidade de transação. O artigo 846 do Código Civil Brasileiro estabelece que na transação há concessões mútuas, por exemplo, da vítima com o acusado com
vítima. Situação essa que, mesmo aceita essa transação, mesmo formalizada essa transação, não há que se falar em extinção da ação penal pública. Então, a repercussão dos benefícios da transação entre acusado e vítima não repercutem na ação penal pública, no trâmite da ação penal pública e no seu desfecho. Ok? Não impedem a ação penal, a ação civil ex-delito, o arquivamento do inquérito policial e demais peças de informação ou o arquivamento de qualquer outra forma de investigação criminal não repercutem na impossibilidade da propositura de uma ação civil ex-delito. A outra situação são as causas de extinção da punibilidade. Quaisquer delas incidentes não impedem a propositura da ação civil ex-delito. Ressalva-se, porém, o prazo de prescrição da pretensão da parte autora na busca da responsabilização civil. Então, se existe uma causa de extinção da punibilidade criminal, não há que se falar em impossibilidade da ação civil ex-delito. E uma outra situação é exatamente a sentença absolutória. A absolutória, ela não impede a propositura da ação civil ex-delito, exceto quando, categoricamente, for demonstrada a inexistência do fato ou negativo de autoria. Está lá o artigo 935 do Código Civil Brasileiro, que diz o seguinte: a responsabilização civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. É uma imposição. Então, a partir do momento que o juízo criminal estabelece de modo perfunctório sobre a autoria ou negativo da autoria, ou sobre a existência do fato, este julgamento criminal repercute na esfera civil. Então, por exemplo, não pode se falar em responsabilização civil ex-delito quando o acusado é absolvido por negativo de autoria. Comprovou-se que ele não praticou aquela infração penal de forma absoluta. Não é o caso, né, de dúvida. No caso de dúvida e absolve o acusado, aí sim pode gerar uma ação civil ex-delito. A situação para implicar em não responsabilização civil é quando se demonstra categoricamente que o acusado não praticou aquela infração penal, e a outra situação aí é quando comprova-se que o fato sequer existe. Por exemplo, no caso de homicídio, a possível vítima está viva, então não geraria responsabilização civil, e isso foi demonstrado aí no processo penal. Ok? Então aí nós vamos entrar em alguns julgados aí importantes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Neste o trecho diz o seguinte: a sentença criminal absolutória não impede que seja proposta ação de natureza civil ou civil pelo prejudicado para ressarcimento de prejuízo, se em tal decisão não houver sido expressamente reconhecida a inexistência material do fato. Ok? Aí reforça aqui que nós falamos do artigo 935 do Código Civil Brasileiro. É um julgado aí, recurso especial 76186, relator Antônio Neder, da segunda turma, do Superior Tribunal de Justiça. No outro julgado, ação civil de indenização por ato ilícito, propositura independente da sentença penal, sentença criminal. Condenatória do autor do dano. Início da prescrição. A prescrição da ação civil de reparação do dano ex-delito, proposta de imediato e independentemente da sentença criminal, e não sendo execução desta, nos termos do artigo 63 do CPP, não se consta do trânsito em julgado desta, senão de quando nasceu a pretensão autônoma naquela vinculada, ou seja, uma coisa é a ação civil, o ex-delito, independente da criminal, e a outra é a própria ação criminal. Esse julgado é o recurso especial 80.902 de 2002, aí, do Superior Tribunal de Justiça. Nós temos também um outro julgado, também interessante,
em que diz o seguinte: cinge-se a controvérsia a discutir se o reconhecimento da existência de um crime e do seu autor na esfera penal e seja um dever de indenizar na esfera civil. O artigo 935 do Código Civil adotou o sistema da independência entre as esferas civil e criminal, sendo possível a propositura de duas ações de forma separada. Tal independência é relativa, pois uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas no juízo civil. A partir da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, é possível concluir que em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar. B. Em caso de sentença absolutória, em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de autoria, não haverá dever de indenizar. Não havendo sentença condenatória com trânsito em julgado, deve-se avaliar os elementos de prova para aferir a responsabilidade do réu pela reparação do dano. Ou seja, esse julgado explica completamente, de forma perfunctória, aí a incidência da ação civil, a correspondência da ação civil do juízo civil com o juízo criminal, os efeitos. Esse é o julgado do recurso especial 182/9682, de São Paulo, lá no ano de 2020. É um julgado recente. Ok? E aí eu vou finalizar com esse último julgado, que trata sobre o seguinte: o ordenamento jurídico estabelece a relativa independência entre as jurisdições civil e penal, de tal modo que quem pretende ser ressarcido dos danos sofridos com a prática de um delito pode escolher, de uma das opções: ajuizar a correspondente ação civil de indenização ou aguardar o desfecho da ação penal, para, então, liquidar ou executar o título judicial eventualmente constituído pela sentença penal condenatória transitada em julgado. A decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado impede, tão somente, a formação do título executivo judicial na esfera penal, indispensável ao exercício da pretensão executória pelo ofendido, mas não fulmina o interesse processual no exercício da pretensão indenizatória a ser deduzida no juízo civil pelo mesmo fato. Então, reforça mais ainda esse julgado, que é o RESP 180-2170, do ano de 2020, a independência da repercussão jurisdicional civil e penal. E aí nós encerramos esse tópico dos efeitos penais na reparação do dano.